Existe um ponto no processo de mudança em que a vida não pede mais esforço nem insistência. Ela pede algo muito mais difícil: autocontrole emocional. Quando você para de reagir automaticamente a tudo o que acontece, algo começa a se reorganizar ao seu redor. Não de forma mágica, mas de forma inteligente. Neste vídeo do Códigos da Riqueza Interior, vamos falar sobre o segundo estágio antes da virada. O momento em que a reação perde força e a consciência assume o comando. Se você sente que anda mais observador, menos explosivo e menos impulsivo, talvez isso não seja fraqueza, talvez seja preparação. Reagir sempre pareceu natural. Desde cedo, fomos condicionados a responder imediatamente a tudo. Críticas, problemas, atrasos, frustrações, perdas. Reagir virou sinônimo de estar vivo, atento, no controle. Mas existe um momento específico antes da virada em que essa reação automática começa a perder sentido. E quando isso acontece, algo profundamente transformador começa a se organizar. Parar de reagir não significa se tornar passivo ou indiferente. Significa interromper o ciclo inconsciente que drena a energia e mantém a mente em estado de defesa permanente. A reação nasce do medo de perder, do medo de errar, do medo de não ser suficiente. Enquanto a reação domina, a mente não cria, ela apenas se protege. Antes da virada, a vida começa a te convidar para um novo estado, o da resposta consciente. Responder exige pausa, exige presença, exige leitura do contexto. É exatamente essa pausa que começa a criar ordem onde antes havia confusão. Mas no início, essa mudança assusta. Você pode perceber que situações que antes te tiravam do eixo agora provocam um silêncio interno, um espaço entre o estímulo e a resposta. Esse espaço é poderoso. Nele, você começa a escolher como agir, em vez de apenas repetir padrões antigos. E toda prosperidade durável nasce dessa escolha. Muitas pessoas se sentem estranhas quando param de reagir. Acham que estão ficando frias, distantes ou desmotivadas. Mas, na verdade, estão apenas saindo do modo de sobrevivência. A sobrevivência reage. A prosperidade responde. Essa diferença muda tudo. Quando você reage, você entrega o controle emocional ao ambiente. Qualquer coisa externa decide seu estado interno. Quando você responde, você recupera o centro e a vida começa a se organizar ao redor de quem tem centro. Pessoas centradas tomam decisões melhores, enxergam oportunidades com mais clareza, não desperdiçam energia com conflitos desnecessários. Nesse estágio, a vida começa a testar sua capacidade de não reagir. Pequenos atrasos, comentários atravessados, situações ambíguas surgem apenas para observar sua postura. Não é punição, é calibração. A vida está ajustando seu campo emocional para algo maior. Prosperidade exige alguém que saiba lidar com pressão sem se desorganizar por dentro. Se você reage a tudo, qualquer expansão vira caos. Por isso, antes da virada, a reação precisa perder força, não de forma forçada, mas natural. Você simplesmente percebe que reagir custa caro demais. Outro sinal claro desse estágio é a diminuição do desejo de confronto. Você não sente mais vontade de provar seu ponto o tempo todo. Não porque deixou de ter opinião, mas porque entende que nem tudo merece sua energia. Esse discernimento é uma das bases da maturidade financeira e emocional. A organização começa primeiro na mente. Quando o ruído interno diminui, as ideias se encaixam melhor. As prioridades ficam mais claras. O que antes parecia urgente se mostra apenas barulho, e o que realmente importa começa a ganhar espaço. Se você está vivendo esse momento agora, saiba, isso não é estagnação, é preparação. A vida começa a se organizar quando você para de reagir porque finalmente existe alguém no comando.
Você em estado consciente. Quando a reação domina, a vida entra em modo repetição. Não porque o mundo conspira contra você, mas porque reagir é responder sempre do mesmo lugar interno. A reação não cria caminhos novos, ela apenas confirma padrões antigos. É por isso que muitas pessoas sentem que estão sempre no mesmo lugar, mesmo tentando coisas diferentes por fora. Antes da virada, a vida começa a deixar isso muito claro. Você percebe que reagir às mesmas situações gera exatamente os mesmos resultados. Discussões parecidas, frustrações parecidas, promessas parecidas que nunca se concretizam. Não importa o cenário externo, o desfecho é previsível. Esse reconhecimento não vem para culpar, vem para despertar. A reação nasce do impulso de defesa. Sempre que algo ameaça sua identidade antiga, a reação aparece para protegê-la. Por isso, quem reage muito raramente muda de nível. Mudar de nível exige abandonar versões antigas de si mesmo, e o ego resiste a isso com todas as forças. Reagir é a forma mais rápida de manter tudo como está. Nesse estágio, você começa a perceber algo incômodo. Muitas batalhas que você travou não eram necessárias. Você gastou energia tentando corrigir pessoas, convencer ambientes, provar seu valor. E no fim, percebe que nada disso trouxe organização real. Pelo contrário, apenas manteve você ocupado demais para perceber o que realmente precisava mudar. A vida começa a mostrar que reação constante é um tipo de aprisionamento invisível. Você acredita que está se movendo, mas está apenas girando. A mesma emoção, a mesma tensão, o mesmo desgaste. Prosperidade não se constrói em círculos. Ela exige avanço consciente. Quando você para de reagir, cria algo raro, espaço interno. E onde há espaço, algo novo pode entrar. Reagir ocupa tudo. Não sobra lugar para ideias, intuições, conexões. A mente reativa está sempre cheia demais para receber algo novo. Por isso, oportunidades passam despercebidas. É nesse ponto que muita gente confunde não reagir com perder força. Mas acontece exatamente o oposto. A energia que antes era desperdiçada em conflito começa a se concentrar. E energia concentrada é poder silencioso. Pessoas que não reagem a tudo se tornam imprevisíveis de um jeito positivo. Elas não são facilmente manipuláveis, não são arrastadas pelo ambiente. A vida observa com atenção quem consegue sustentar esse estado, porque prosperidade amplia o campo de decisões, amplia responsabilidades, amplia impactos. Se alguém ainda reage a tudo, qualquer expansão vira colapso emocional. Por isso, a vida testa esse ponto antes da virada. Você pode perceber que ao parar de reagir, algumas pessoas estranham. Elas estavam acostumadas com sua resposta automática, com sua defesa, com sua explicação. Quando isso some, o sistema tenta te puxar de volta. Provocações aumentam. Situações desconfortáveis surgem, não para te derrubar, mas para testar sua consistência. Aqui está um ponto crucial. Não reagir não significa aceitar tudo. Significa escolher o momento e a forma de agir. Você pode dizer não sem agressividade. Pode se posicionar sem explodir. Pode recuar sem se sentir derrotado. Esse nível de controle muda completamente sua relação com o mundo. A partir desse ponto, a vida começa a se reorganizar lentamente. Não porque você forçou nada, mas porque parou de criar ruído. Onde há menos ruído, a ordem aparece. E ordem é o primeiro sinal externo de que algo interno já se alinhou. Na próxima parte, vamos aprofundar como esse novo estado começa a alterar sua relação com tempo, urgência e tomada de decisão. E por que isso prepara o terreno para oportunidades mais consistentes? Quando você para de reagir, algo muito específico começa a mudar, sua relação com o tempo. A urgência que antes comandava suas decisões começa a perder força. Não porque os problemas sumiram,
mas porque você já não se sente pressionado a resolver tudo imediatamente. E essa mudança é profunda, porque a maioria dos erros graves nasce da pressa, não da falta de capacidade. A mente reativa vive no agora ansioso. Ela precisa de respostas rápidas para aliviar a tensão. Já a mente consciente aprende a esperar o momento certo. Esperar não como fuga, mas como estratégia. Esse ajuste muda completamente a qualidade das decisões que você toma. Antes da virada, a vida começa a desacelerar você por dentro para evitar que decisões importantes sejam tomadas sob pressão emocional. Você começa a perceber que nem tudo precisa de resposta imediata. Algumas coisas pedem observação, outras pedem silêncio, outras simplesmente se resolvem sozinhas quando você para de interferir. Nesse estágio, você começa a enxergar padrões que antes passavam despercebidos. Pessoas que sempre surgem em momentos de fragilidade. Propostas que aparecem quando você está emocionalmente vulnerável. Convites que parecem oportunidades, mas carregam pressa demais. Quando a reação perde força, essas armadilhas ficam mais visíveis. A vida começa a ensinar, na prática, que urgência raramente é aliada da prosperidade. O que é sólido não exige pressa. O que é verdadeiro se sustenta no tempo. E aquilo que tenta te empurrar com força geralmente não tem estrutura suficiente para durar. Você também começa a notar uma mudança no seu ritmo interno. Não é lentidão, é precisão. Você age menos, mas com mais intenção. Fala menos, mas com mais clareza. Decide menos, mas com mais convicção. Essa economia de movimento cria eficiência energética. E eficiência é um dos pilares da prosperidade consciente. Nesse ponto, algumas pessoas ao seu redor podem interpretar sua postura como indecisão. Mas você sabe que não é. Você apenas aprendeu a não desperdiçar decisões com coisas que não importam. A vida começa a responder melhor quando você responde menos ao ruído. Outro detalhe importante dessa fase é a diminuição do medo de perder oportunidades. A mente reativa vive com medo de perder, por isso agarra tudo. A mente consciente entende que oportunidades verdadeiras não se perdem com facilidade. Elas se alinham com quem está pronto. Essa mudança reduz drasticamente a ansiedade. Você percebe que não precisa agarrar tudo, não precisa provar nada, não precisa correr atrás de cada possibilidade. Existe uma confiança crescente de que o que for seu encontrará o caminho certo no tempo certo. A vida observa essa postura com atenção, porque prosperidade não é sobre quantidade de oportunidades, mas sobre qualidade de escolha. E quem ainda reage a tudo, escolhe mal. Quem responde com consciência, escolhe melhor. Nesse estágio, você também começa a perceber que algumas decisões antigas foram tomadas apenas para aliviar desconforto emocional. Agora, você começa a decidir com base em clareza, não em fuga. Isso muda completamente o rumo da vida. Na próxima parte, vamos falar sobre como esse novo relacionamento com o tempo começa a impactar diretamente sua relação com dinheiro, esforço e merecimento. E por que isso prepara o terreno para a virada externa. Quando você para de reagir, a forma como enxerga esforço e dinheiro começa a mudar. Antes, parecia óbvio que quanto mais pressão, mais resultado. Quanto mais cobrança interna, mais chance de dar certo. Mas, nesse estágio, você começa a perceber algo desconfortável. Muito esforço não estava gerando prosperidade, apenas exaustão. A mente reativa acredita que precisa sofrer para merecer. Ela associa valor à dificuldade. Se não doer, parece errado. Esse padrão é profundamente enraizado e passa despercebido por anos. Antes da virada, ele começa a ser questionado de forma prática. Você percebe que forçar esforço não aumenta resultados. Às vezes, até bloqueia.
Quando a reação perde força, o esforço se torna mais inteligente. Você não faz menos, faz melhor. Não trabalha menos horas necessariamente, mas trabalha com mais foco, menos ruído e menos dispersão emocional. Isso altera completamente a relação com o dinheiro, porque prosperidade responde à clareza, não à culpa. Nesse ponto, muitas pessoas sentem culpa ao diminuir a pressão sobre si mesmas. A sensação é de que estão relaxando demais ou baixando a guarda, mas na verdade estão apenas saindo de um modelo que confundia sacrifício com valor. A vida começa a mostrar que valor real está em coerência, não em martírio. Outro ajuste importante acontece na percepção de merecimento. A mente reativa vive tentando provar que merece. Ela corre atrás, se compara, se justifica. Quando a reação cai, surge uma compreensão diferente. Você não precisa provar valor o tempo todo. Você precisa sustentar alinhamento. Prosperidade não vem para quem se cobra sem parar. Ela vem para quem constrói estrutura interna. Dinheiro exige alguém que saiba lidar com ele sem culpa, sem medo e sem compulsão. Por isso, antes da virada, a vida desmonta a relação tóxica entre esforço e merecimento. Nesse estágio, você começa a notar que decisões financeiras ficam mais racionais, menos impulsivas, menos emocionais. Você não sente mais tanta necessidade de gastar para aliviar tensão, nem de aceitar qualquer oportunidade por medo de perder. Essa mudança reduz desperdícios invisíveis que antes drenavam sua prosperidade. A vida começa a testar isso com situações simples, um gasto inesperado, uma escolha financeira pequena, uma proposta que exige discernimento, nada grande ainda. Apenas o suficiente para observar se você reage com medo ou responde com clareza. Quando você responde com clareza, algo muda no fluxo. Não imediatamente, mas progressivamente. Menos erros, menos arrependimentos, menos decisões tomadas no impulso. Isso cria uma base sólida para a expansão futura. É aqui que muitos percebem que prosperidade não é correr atrás de dinheiro. É parar de fugir do próprio centro. Quando você reage menos, sua energia se organiza. E quando sua energia se organiza, o dinheiro começa a encontrar caminhos mais naturais. Esse estágio também revela algo importante. Muitas dificuldades financeiras não estavam ligadas à falta de capacidade, mas ao excesso de reação emocional. A mente em guerra cria caos. A mente em ordem cria oportunidade. Na próxima parte, vamos falar sobre o momento em que a vida começa a espelhar externamente essa nova organização interna, através de pessoas, conversas e oportunidades que surgem sem pressão. Quando a reação perde força e a clareza passa a conduzir suas escolhas, a vida começa a espelhar isso de fora para dentro. Não de forma espetacular, mas coerente. As pessoas com quem você conversa mudam, os assuntos que surgem mudam. As oportunidades começam a aparecer sem aquela pressão típica de é agora ou nunca. Esse é um sinal claro de que algo está se reorganizando. Você começa a notar que conversas mais profundas surgem naturalmente. Pessoas que falam com calma, que escutam, que não tentam te apressar. Isso não é coincidência. É reflexo. Quando você deixa de reagir, você deixa de vibrar no campo da urgência. E a vida responde aproximando o que combina com esse novo estado. Nesse estágio, oportunidades começam a chegar com uma característica diferente. Elas não exigem sacrifício emocional para serem aceitas. Não pedem que você se diminua, nem que se prove. Elas simplesmente fazem sentido. E quando algo faz sentido sem gerar ansiedade, é um forte indicativo de alinhamento. Muita gente ignora essas oportunidades, porque ainda está condicionada a acreditar que tudo precisa ser difícil para valer a pena. Mas antes da virada, a vida começa a testar se você consegue aceitar o que é simples sem desconfiar.
Prosperidade não é sempre barulhenta. Muitas vezes ela chega tranquila. Outro sinal desse espelhamento é a diminuição de conflitos desnecessários. Pessoas que antes provocavam reações intensas simplesmente se afastam ou mudam de postura. Situações que antes viravam drama agora se resolvem com poucas palavras. Isso não acontece porque você ficou indiferente, mas porque sua energia deixou de alimentar o conflito. A vida começa a responder melhor quando você responde menos. Essa frase resume muito bem esse estágio. Quando você não reage a tudo, você cria espaço para que as coisas se ajustem sozinhas. E isso não é passividade, é inteligência emocional aplicada. Nesse ponto, você também percebe que suas ações passam a ter mais impacto com menos esforço. Um posicionamento claro vale mais do que 1000 explicações. Uma decisão firme vale mais do que dezenas de tentativas. Essa eficiência energética começa a gerar resultados concretos, ainda que discretos. Você pode notar pequenos ganhos, mais tempo, mais foco, menos desgaste. Talvez ainda não seja dinheiro, mas é estrutura. E estrutura sempre vem antes da expansão. A vida não entrega crescimento para quem ainda está desorganizado por dentro. Esse espelhamento externo também serve como confirmação silenciosa, não para alimentar o ego, mas para reforçar a coerência. Você percebe que algo mudou não porque alguém disse, mas porque a realidade começa a responder de forma diferente. É importante não se apegar a esse estágio como se fosse o fim do processo. Ele é apenas um sinal de que o ajuste está funcionando. Se você tentar acelerar agora, volta a reagir. Se tentar provar, perde a simplicidade. A chave aqui é continuar respondendo com presença. Na próxima e última parte, vamos fechar esse vídeo falando sobre o ponto em que a organização interna se consolida o suficiente para sustentar a virada externa, sem medo de perder o que foi construído. Quando a reação perde força e a clareza passa a conduzir suas escolhas, a vida começa a espelhar isso de fora para dentro. Não de forma espetacular, mas coerente. As pessoas com quem você conversa mudam, os assuntos que surgem mudam. As oportunidades começam a aparecer sem aquela pressão típica de é agora ou nunca. Esse é um sinal claro de que algo está se reorganizando. Você começa a notar que conversas mais profundas surgem naturalmente. Pessoas que falam com calma, que escutam, que não tentam te apressar. Isso não é coincidência, é reflexo. Quando você deixa de reagir, você deixa de vibrar no campo da urgência. E a vida responde aproximando o que combina com esse novo estado. Nesse estágio, oportunidades começam a chegar com uma característica diferente. Elas não exigem sacrifício emocional para serem aceitas. Não pedem que você se diminua, nem que se prove. Elas simplesmente fazem sentido. E quando algo faz sentido sem gerar ansiedade, é um forte indicativo de alinhamento. Muita gente ignora essas oportunidades, porque ainda está condicionada a acreditar que tudo precisa ser difícil para valer a pena. Mas antes da virada, a vida começa a testar se você consegue aceitar o que é simples sem desconfiar. Prosperidade não é sempre barulhenta. Muitas vezes ela chega tranquila. Outro sinal desse espelhamento é a diminuição de conflitos desnecessários. Pessoas que antes provocavam reações intensas simplesmente se afastam ou mudam de postura. Situações que antes viravam drama agora se resolvem com poucas palavras. Isso não acontece porque você ficou indiferente, mas porque sua energia deixou de alimentar o conflito. A vida começa a responder melhor quando você responde menos. Essa frase resume muito bem esse estágio. Quando você não reage a tudo, você cria espaço para que as coisas se ajustem sozinhas. E isso não é passividade, é inteligência emocional aplicada. Nesse ponto, você também percebe que suas ações passam a ter mais impacto com menos esforço.
Um posicionamento claro vale mais do que 1000 explicações. Uma decisão firme vale mais do que dezenas de tentativas. Essa eficiência energética começa a gerar resultados concretos, ainda que discretos. Você pode notar pequenos ganhos, mais tempo, mais foco, menos desgaste. Talvez ainda não seja dinheiro, mas é estrutura. E estrutura sempre vem antes da expansão. A vida não entrega crescimento para quem ainda está desorganizado por dentro. Esse espelhamento externo também serve como confirmação silenciosa, não para alimentar o ego, mas para reforçar a coerência. Você percebe que algo mudou não porque alguém disse, mas porque a realidade começa a responder de forma diferente. É importante não se apegar a esse estágio como se fosse o fim do processo. Ele é apenas um sinal de que o ajuste está funcionando. Se você tentar acelerar agora, volta a reagir. Se tentar provar, perde a simplicidade. A chave aqui é continuar respondendo com presença. Na próxima e última parte, vamos fechar esse vídeo falando sobre o ponto em que a organização interna se consolida o suficiente para sustentar a virada externa, sem medo de perder o que foi construído. Quando a reação perde força e a clareza passa a conduzir suas escolhas, a vida começa a espelhar isso de fora para dentro. Não de forma espetacular, mas coerente. As pessoas com quem você conversa mudam. Os assuntos que surgem mudam. As oportunidades começam a aparecer sem aquela pressão típica de é agora ou nunca. Esse é um sinal claro de que algo está se reorganizando. Você começa a notar que conversas mais profundas surgem naturalmente. Pessoas que falam com calma, que escutam, que não tentam te apressar. Isso não é coincidência, é reflexo. Quando você deixa de reagir, você deixa de vibrar no campo da urgência. E a vida responde aproximando o que combina com esse novo estado. Nesse estágio, oportunidades começam a chegar com uma característica diferente. Elas não exigem sacrifício emocional para serem aceitas. Não pedem que você se diminua, nem que se prove. Elas simplesmente fazem sentido. E quando algo faz sentido sem gerar ansiedade, é um forte indicativo de alinhamento. Muita gente ignora essas oportunidades, porque ainda está condicionada a acreditar que tudo precisa ser difícil para valer a pena. Mas antes da virada, a vida começa a testar se você consegue aceitar o que é simples sem desconfiar. Prosperidade não é sempre barulhenta. Muitas vezes ela chega tranquila. Outro sinal desse espelhamento é a diminuição de conflitos desnecessários. Pessoas que antes provocavam reações intensas simplesmente se afastam ou mudam de postura. Situações que antes viravam drama agora se resolvem com poucas palavras. Isso não acontece porque você ficou indiferente, mas porque sua energia deixou de alimentar o conflito. A vida começa a responder melhor quando você responde menos. Essa frase resume muito bem esse estágio. Quando você não reage a tudo, você cria espaço para que as coisas se ajustem sozinhas. E isso não é passividade, é inteligência emocional aplicada. Nesse ponto, você também percebe que suas ações passam a ter mais impacto com menos esforço. Um posicionamento claro vale mais do que 1000 explicações. Uma decisão firme vale mais do que dezenas de tentativas. Essa eficiência energética começa a gerar resultados concretos, ainda que discretos. Você pode notar pequenos ganhos, mais tempo, mais foco, menos desgaste. Talvez ainda não seja dinheiro, mas é estrutura. E estrutura sempre vem antes da expansão. A vida não entrega crescimento para quem ainda está desorganizado por dentro. Esse espelhamento externo também serve como confirmação silenciosa, não para alimentar o ego, mas para reforçar a coerência. Você percebe que algo mudou não porque alguém disse, mas porque a realidade começa a responder de forma diferente. É importante não se apegar a esse estágio como se fosse o fim do processo.
Ele é apenas um sinal de que o ajuste está funcionando. Se você tentar acelerar agora, volta a reagir. Se tentar provar, perde a simplicidade. A chave aqui é continuar respondendo com presença. Na próxima e última parte, vamos fechar esse vídeo falando sobre o ponto em que a organização interna se consolida o suficiente para sustentar a virada externa, sem medo de perder o que foi construído. Quando a reação perde força e a clareza passa a conduzir suas escolhas, a vida começa a espelhar isso de fora para dentro. Não de forma espetacular, mas coerente. As pessoas com quem você conversa mudam, os assuntos que surgem mudam. As oportunidades começam a aparecer sem aquela pressão típica de é agora ou nunca. Esse é um sinal claro de que algo está se reorganizando. Você começa a notar que conversas mais profundas surgem naturalmente. Pessoas que falam com calma, que escutam, que não tentam te apressar. Isso não é coincidência, é reflexo. Quando você deixa de reagir, você deixa de vibrar no campo da urgência. E a vida responde aproximando o que combina com esse novo estado. Nesse estágio, oportunidades começam a chegar com uma característica diferente. Elas não exigem sacrifício emocional para serem aceitas. Não pedem que você se diminua, nem que se prove. Elas simplesmente fazem sentido. E quando algo faz sentido sem gerar ansiedade, é um forte indicativo de alinhamento. Muita gente ignora essas oportunidades, porque ainda está condicionada a acreditar que tudo precisa ser difícil para valer a pena. Mas antes da virada, a vida começa a testar se você consegue aceitar o que é simples sem desconfiar. Prosperidade não é sempre barulhenta. Muitas vezes ela chega tranquila. Outro sinal desse espelhamento é a diminuição de conflitos desnecessários. Pessoas que antes provocavam reações intensas simplesmente se afastam ou mudam de postura. Situações que antes viravam drama agora se resolvem com poucas palavras. Isso não acontece porque você ficou indiferente, mas porque sua energia deixou de alimentar o conflito. A vida começa a responder melhor quando você responde menos. Essa frase resume muito bem esse estágio. Quando você não reage a tudo, você cria espaço para que as coisas se ajustem sozinhas. E isso não é passividade, é inteligência emocional aplicada. Nesse ponto, você também percebe que suas ações passam a ter mais impacto com menos esforço. Um posicionamento claro vale mais do que 1000 explicações. Uma decisão firme vale mais do que dezenas de tentativas. Essa eficiência energética começa a gerar resultados concretos, ainda que discretos. Você pode notar pequenos ganhos, mais tempo, mais foco, menos desgaste. Talvez ainda não seja dinheiro, mas é estrutura. E estrutura sempre vem antes da expansão. A vida não entrega crescimento para quem ainda está desorganizado por dentro. Esse espelhamento externo também serve como confirmação silenciosa, não para alimentar o ego, mas para reforçar a coerência. Você percebe que algo mudou não porque alguém disse, mas porque a realidade começa a responder de forma diferente. É importante não se apegar a esse estágio como se fosse o fim do processo. Ele é apenas um sinal de que o ajuste está funcionando. Se você tentar acelerar agora, volta a reagir. Se tentar provar, perde a simplicidade. A chave aqui é continuar respondendo com presença. Na próxima e última parte, vamos fechar esse vídeo falando sobre o ponto em que a organização interna se consolida o suficiente para sustentar a virada externa, sem medo de perder o que foi construído. Quando a reação perde força e a clareza passa a conduzir suas escolhas, a vida começa a espelhar isso de fora para dentro. Não de forma espetacular, mas coerente. As pessoas com quem você conversa mudam, os assuntos que surgem mudam. As oportunidades começam a aparecer sem aquela pressão típica de é agora ou nunca.
Esse é um sinal claro de que algo está se reorganizando. Você começa a notar que conversas mais profundas surgem naturalmente. Pessoas que falam com calma, que escutam, que não tentam te apressar. Isso não é coincidência, é reflexo. Quando você deixa de reagir, você deixa de vibrar no campo da urgência. E a vida responde aproximando o que combina com esse novo estado. Nesse estágio, oportunidades começam a chegar com uma característica diferente. Elas não exigem sacrifício emocional para serem aceitas. Não pedem que você se diminua, nem que se prove. Elas simplesmente fazem sentido. E quando algo faz sentido sem gerar ansiedade, é um forte indicativo de alinhamento. Muita gente ignora essas oportunidades, porque ainda está condicionada a acreditar que tudo precisa ser difícil para valer a pena. Mas antes da virada, a vida começa a testar se você consegue aceitar o que é simples sem desconfiar. Prosperidade não é sempre barulhenta. Muitas vezes ela chega tranquila. Outro sinal desse espelhamento é a diminuição de conflitos desnecessários. Pessoas que antes provocavam reações intensas simplesmente se afastam ou mudam de postura. Situações que antes viravam drama agora se resolvem com poucas palavras. Isso não acontece porque você ficou indiferente, mas porque sua energia deixou de alimentar o conflito. A vida começa a responder melhor quando você responde menos. Essa frase resume muito bem esse estágio. Quando você não reage a tudo, você cria espaço para que as coisas se ajustem sozinhas. E isso não é passividade, é inteligência emocional aplicada. Nesse ponto, você também percebe que suas ações passam a ter mais impacto com menos esforço. Um posicionamento claro vale mais do que 1000 explicações. Uma decisão firme vale mais do que dezenas de tentativas. Essa eficiência energética começa a gerar resultados concretos, ainda que discretos. Você pode notar pequenos ganhos, mais tempo, mais foco, menos desgaste. Talvez ainda não seja dinheiro, mas é estrutura. Chega um momento em que você percebe que a organização não é mais frágil. Ela não depende de silêncio absoluto, nem de condições perfeitas. Ela se sustenta mesmo quando surgem desafios. Esse é o sinal de consolidação. Você não reage como antes, mas também não se fecha. Você responde com presença, ajusta o rumo e segue. Responder com consciência passa a ser um hábito. Você sente o impulso de reagir, mas escolhe não obedecer automaticamente. Esse pequeno intervalo entre o estímulo e a ação se torna seu maior ativo. Nele, você decide, e decidir é assumir a autoria da própria vida. Prosperidade responde muito bem a quem decide sem desespero. Nesse estágio, você já não confunde calma com estagnação. Você entende que a calma é o terreno onde decisões sólidas crescem. A ansiedade perde a função, porque você não precisa mais correr para se sentir seguro. A segurança agora vem da coerência interna, não da aprovação externa. A vida começa a confiar mais em você quando percebe essa estabilidade. Não entregando tudo de uma vez, mas ampliando gradualmente seu campo de ação. Pequenas responsabilidades maiores surgem. Pequenos compromissos que exigem consistência aparecem. E você lida com isso sem perder o centro. É aqui que muita gente tenta voltar a reagir para acelerar resultados. Mas você já sabe, reagir cria ruído, responder cria ordem, e ordem sustenta crescimento. Quando você mantém essa postura, o mundo externo começa a se ajustar de forma mais clara. Menos caos, menos conflito, mais alinhamento. Você também percebe que não precisa convencer ninguém do que está fazendo. O novo padrão fala por si. As pessoas certas se aproximam pelo reconhecimento silencioso. As oportunidades certas se alinham pela compatibilidade, não pela pressa. E aquilo que não combina se afasta sem drama. Esse fechamento não é um fim, é um começo sustentado. A organização que nasce quando você para de reagir
prepara o terreno para os próximos estágios da virada. Nos próximos vídeos da série Antes da Virada, vamos aprofundar como essa estabilidade emocional abre espaço para decisões maiores, relações mais coerentes e oportunidades que não exigem sacrifício interno. Se você se identificou com esse processo, leve consigo uma certeza simples. Quando você responde em vez de reagir, a vida começa a se organizar porque finalmente existe alguém no comando. Chega um momento em que você percebe que a organização não é mais frágil. Ela não depende de silêncio absoluto nem de condições perfeitas. Ela se sustenta mesmo quando surgem desafios. Esse é o sinal de consolidação. Você não reage como antes, mas também não se fecha. Você responde com presença, ajusta o rumo e segue. Responder com consciência passa a ser um hábito. Você sente o impulso de reagir, mas escolhe não obedecer automaticamente. Esse pequeno intervalo entre o estímulo e a ação se torna seu maior ativo. Nele, você decide, e decidir é assumir a autoria da própria vida. Prosperidade responde muito bem a quem decide sem desespero. Nesse estágio, você já não confunde calma com estagnação. Você entende que a calma é o terreno onde decisões sólidas crescem. A ansiedade perde a função, porque você não precisa mais correr para se sentir seguro. A segurança agora vem da coerência interna, não da aprovação externa. A vida começa a confiar mais em você quando percebe essa estabilidade, não entregando tudo de uma vez, mas ampliando gradualmente seu campo de ação. Pequenas responsabilidades maiores surgem. Pequenos compromissos que exigem consistência aparecem. E você lida com isso sem perder o centro. É aqui que muita gente tenta voltar a reagir para acelerar resultados. Mas você já sabe, reagir cria ruído, responder cria ordem, e ordem sustenta crescimento. Quando você mantém essa postura, o mundo externo começa a se ajustar de forma mais clara. Menos caos, menos conflito, mais alinhamento. Você também percebe que não precisa convencer ninguém do que está fazendo. O novo padrão fala por si. As pessoas certas se aproximam pelo reconhecimento silencioso. As oportunidades certas se alinham pela compatibilidade, não pela pressa. E aquilo que não combina se afasta sem drama. Esse fechamento não é um fim, é um começo sustentado. A organização que nasce quando você para de reagir prepara o terreno para os próximos estágios da virada. Nos próximos vídeos da série Antes da Virada, vamos aprofundar como essa estabilidade emocional abre espaço para decisões maiores, relações mais coerentes e oportunidades que não exigem sacrifício interno. Se você se identificou com esse processo, leve consigo uma certeza simples. Quando você responde em vez de reagir, a vida começa a se organizar porque finalmente existe alguém no comando. Chega um momento em que você percebe que a organização não é mais frágil. Ela não depende de silêncio absoluto nem de condições perfeitas. Ela se sustenta mesmo quando surgem desafios. Esse é o sinal de consolidação. Você não reage como antes, mas também não se fecha. Você responde com presença, ajusta o rumo e segue. Responder com consciência passa a ser um hábito. Você sente o impulso de reagir, mas escolhe não obedecer automaticamente. Esse pequeno intervalo entre o estímulo e a ação se torna seu maior ativo. Nele, você decide, e decidir é assumir a autoria da própria vida. Prosperidade responde muito bem a quem decide sem desespero. Nesse estágio, você já não confunde calma com estagnação. Você entende que a calma é o terreno onde decisões sólidas crescem. A ansiedade perde a função, porque você não precisa mais correr para se sentir seguro. A segurança agora vem da coerência interna, não da aprovação externa. A vida começa a confiar mais em você quando percebe essa estabilidade, não entregando tudo de uma vez, mas ampliando gradualmente seu campo de ação.
Pequenas responsabilidades maiores surgem. Pequenos compromissos que exigem consistência aparecem. E você lida com isso sem perder o centro. É aqui que muita gente tenta voltar a reagir para acelerar resultados. Mas você já sabe, reagir cria ruído, responder cria ordem, e ordem sustenta crescimento. Quando você mantém essa postura, o mundo externo começa a se ajustar de forma mais clara. Menos caos, menos conflito, mais alinhamento. Você também percebe que não precisa convencer ninguém do que está fazendo. O novo padrão fala por si. As pessoas certas se aproximam pelo reconhecimento silencioso. As oportunidades certas se alinham pela compatibilidade, não pela pressa. E aquilo que não combina se afasta sem drama. Esse fechamento não é um fim, é um começo sustentado. A organização que nasce quando você para de reagir prepara o terreno para os próximos estágios da virada. Nos próximos vídeos da série Antes da Virada, vamos aprofundar como essa estabilidade emocional abre espaço para decisões maiores, relações mais coerentes e oportunidades que não exigem sacrifício interno. Se você se identificou com esse processo, leve consigo uma certeza simples. Quando você responde em vez de reagir, a vida começa a se organizar porque finalmente existe alguém no comando. Chega um momento em que você percebe que a organização não é mais frágil. Ela não depende de silêncio absoluto nem de condições perfeitas. Ela se sustenta mesmo quando surgem desafios. Esse é o sinal de consolidação. Você não reage como antes, mas também não se fecha. Você responde com presença, ajusta o rumo e segue. Responder com consciência passa a ser um hábito. Você sente o impulso de reagir, mas escolhe não obedecer automaticamente. Esse pequeno intervalo entre o estímulo e a ação se torna seu maior ativo. Nele, você decide, e decidir é assumir a autoria da própria vida. Prosperidade responde muito bem a quem decide sem desespero. Nesse estágio, você já não confunde calma com estagnação. Você entende que a calma é o terreno onde decisões sólidas crescem. A ansiedade perde a função, porque você não precisa mais correr para se sentir seguro. A segurança agora vem da coerência interna, não da aprovação externa. A vida começa a confiar mais em você quando percebe essa estabilidade, não entregando tudo de uma vez, mas ampliando gradualmente seu campo de ação. Pequenas responsabilidades maiores surgem. Pequenos compromissos que exigem consistência aparecem. E você lida com isso sem perder o centro. É aqui que muita gente tenta voltar a reagir para acelerar resultados. Mas você já sabe, reagir cria ruído, responder cria ordem, e ordem sustenta crescimento. Quando você mantém essa postura, o mundo externo começa a se ajustar de forma mais clara. Menos caos, menos conflito, mais alinhamento. Você também percebe que não precisa convencer ninguém do que está fazendo. O novo padrão fala por si. As pessoas certas se aproximam pelo reconhecimento silencioso. As oportunidades certas se alinham pela compatibilidade, não pela pressa. E aquilo que não combina se afasta sem drama. Esse fechamento não é um fim, é um começo sustentado. A organização que nasce quando você para de reagir prepara o terreno para os próximos estágios da virada. Nos próximos vídeos da série Antes da Virada, vamos aprofundar como essa estabilidade emocional abre espaço para decisões maiores, relações mais coerentes e oportunidades que não exigem sacrifício interno. Se você se identificou com esse processo, leve consigo uma certeza simples. Quando você responde em vez de reagir, a vida começa a se organizar porque finalmente existe alguém no comando. Chega um momento em que você percebe que a organização não é mais frágil. Ela não depende de silêncio absoluto nem de condições perfeitas. Ela se sustenta mesmo quando surgem desafios. Esse é o sinal de consolidação.
Você não reage como antes, mas também não se fecha. Você responde com presença, ajusta o rumo e segue. Responder com consciência passa a ser um hábito. Você sente o impulso de reagir, mas escolhe não obedecer automaticamente. Esse pequeno intervalo entre o estímulo e a ação se torna seu maior ativo. Nele, você decide, e decidir é assumir a autoria da própria vida. Prosperidade responde muito bem a quem decide sem desespero. Nesse estágio, você já não confunde calma com estagnação. Você entende que a calma é o terreno onde decisões sólidas crescem. A ansiedade perde a função, porque você não precisa mais correr para se sentir seguro. A segurança agora vem da coerência interna, não da aprovação externa. A vida começa a confiar mais em você quando percebe essa estabilidade. Não entregando tudo de uma vez, mas ampliando gradualmente seu campo de ação. Pequenas responsabilidades maiores surgem. Pequenos compromissos que exigem consistência aparecem. E você lida com isso sem perder o centro. É aqui que muita gente tenta voltar a reagir para acelerar resultados. Mas você já sabe, reagir cria ruído, responder cria ordem, e ordem sustenta crescimento. Quando você mantém essa postura, o mundo externo começa a se ajustar de forma mais clara. Menos caos, menos conflito, mais alinhamento. Você também percebe que não precisa convencer ninguém do que está fazendo. O novo padrão fala por si. As pessoas certas se aproximam pelo reconhecimento silencioso. As oportunidades certas se alinham pela compatibilidade, não pela pressa. E aquilo que não combina se afasta sem drama. Esse fechamento não é um fim, é um começo sustentado. A organização que nasce quando você para de reagir prepara o terreno para os próximos estágios da virada. Nos próximos vídeos da série Antes da Virada, vamos aprofundar como essa estabilidade emocional abre espaço para decisões maiores, relações mais coerentes e oportunidades que não exigem sacrifício interno. Se você se identificou com esse processo, leve consigo uma certeza simples. Quando você responde em vez de reagir, a vida começa a se organizar porque finalmente existe alguém no comando. Chega um momento em que você percebe que a organização não é mais frágil. Ela não depende de silêncio absoluto nem de condições perfeitas. Ela se sustenta mesmo quando surgem desafios. Esse é o sinal de consolidação. Você não reage como antes, mas também não se fecha. Você responde com presença, ajusta o rumo e segue. Responder com consciência passa a ser um hábito. Você sente o impulso de reagir, mas escolhe não obedecer automaticamente. Esse pequeno intervalo entre o estímulo e a ação se torna seu maior ativo. Nele, você decide, e decidir é assumir a autoria da própria vida. Prosperidade responde muito bem a quem decide sem desespero. Nesse estágio, você já não confunde calma com estagnação. Você entende que a calma é o terreno onde decisões sólidas crescem. A ansiedade perde a função, porque você não precisa mais correr para se sentir seguro. A segurança agora vem da coerência interna, não da aprovação externa. A vida começa a confiar mais em você quando percebe essa estabilidade. Não entregando tudo de uma vez, mas ampliando gradualmente